E o mercado de grãos passa por um momento de alta nos preços e algumas incertezas no futuro por causa de vários fatores, entre eles o início do plantio da safra norte-americana e a quebra da safra na Argentina. O que fazer então? Como o mercado se comportará daqui para frente? Sobre este assunto e outros assuntos, nós conversamos com o vice-presidente da Cocamar, especialista em mercado, José Cícero Aderaldo. Ô Zico, nós estamos numa época de plantio nos Estados Unidos, safra boa no Brasil, quebra de safra na Argentina. Isso resultando em cotações, mercado com preços bons. Nesse cenário, como vai se comportar o mercado e como deve ser o comportamento do agricultor? Toda essa alteração de preços que a gente viu agora, sobretudo nos meses de março e de abril, foi assim uma situação inusitada, que o produtor até não esperava que isso acontecesse. Primeiro foi o fenômeno da quebra na Argentina, que quebrou lá praticamente 40% da safra. Isso mexeu consideravelmente nos preços. Depois teve o fator também da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos tributando alguns produtos chineses, a China ameaçando que vai tributar a importação de soja, o que fez com que os prêmios no mercado brasileiro também se valorizassem bastante. E em terceiro, essa disparada da cotação do câmbio, que também não era esperado, o câmbio saiu de 3,25, foi para 3,55, né? Então, todos esses fatores, em algum momento, provocou essas mudanças de preços. E isso não tem sido estático, tem oscilado muito, muito mesmo. Ora, um compensa o outro, mas a oscilação tem sido muito forte no dia a dia. E isso fez com que os preços chegassem a um patamar bastante bom para o produtor e ele tem vendido. Hoje, mais da metade da safra que o produtor entregou na Cocamar já está comercializada. Então, o produtor aproveitou esse bom momento de preço. E eu também tenho que dizer que o produtor da nossa região, ele aproveitou muito mais esses preços do que o Centro-Oeste. Por quê? Normalmente o Centro-Oeste, quando planta a safra, já tem uma grande parcela comercializada. Quando a gente começou a nossa colheita esse ano, nós tínhamos menos de 10% da safra contratada antecipadamente. Então, isso quer dizer que o produtor aproveitou bem esses aumentos de preços até agora. E ele está percebendo isso, essa compensação do dólar, do câmbio com relação a baixo o mercado? Nem sempre isso é muito evidente, porque você veja uma coisa, a cotação de Chicago, nos últimos 60 dias, ela caiu praticamente 7%, saiu de $10,80 por bushel para 10,20, 10,30. Porém, o dólar saiu de 3,25 e foi para 3,55. O prêmio, que em algum momento chegou a valer quase $2 por bushel, hoje está valendo 80 centavos. Então, oscilou muito, mas a gente sempre coloca, o preço do soja, ele é calculado em 3 pilares: cotação de Chicago, prêmio e também a cotação do câmbio. E também tem o custo logístico para poder levar produto para o porto. Mas ora um subiu, ora outro caiu, acabou compensando. Então o preço não tem oscilado tanto ao produtor, porque esses pilares, ora tem trocado de posição. Ora um sobe, ora é outro que cai. Então isso faz com que o produtor não tenha a percepção exata da grande oscilação que o mercado vem tendo. Mas isso não impede ele de perceber que os preços são bons e que ele pode sim vender uma parcela da produção. E ele está vendendo. Vendeu. Não é normal. Nesse momento a gente está aí muito mais, com uma comercialização muito mais acelerada quando comparada com qualquer um dos últimos anos que a gente ele está fazendo certo isso? Nós acreditamos que sim, porque na verdade o produtor, como ele não tinha feito grandes contratações antecipadas, agora nesse mês de abril e de maio ele tinha muita conta para pagar. Então ele vendeu parte dessa produção para poder pagar essas contas, seja de compra de insumos, seja de parte de custeio, as despesas que ele tem normalmente. E também a gente já percebe que ele também quer deixar uma parcela dessa produção para comercializar no segundo semestre, o que a gente também percebe como adequado, porque muita coisa ainda pode acontecer no mercado de soja que pode alterar a situação. Veja, nós estamos apenas no início do plantio americano, praticamente 10% da safra plantada, é muito pouco ainda. Então, muita água vai rolar ainda para poder saber o tamanho da safra americana. Qualquer problema, se tiver algum problema climático, se houver algum problema climático lá, pode ser
pode ter uma intensidade muito forte nos preços. Por quê? O estoque que era previsto que fosse aumentar, o estoque mundial que era previsto que fosse aumentar, ele vai diminuir em função da quebra argentina. Então, com o estoque menor, o mercado fica mais sensível. Caso tenha algum problema nos Estados Unidos, com certeza vai refletir nos preços. Outro fator que deve impactar é a própria questão do câmbio. O câmbio subiu até agora praticamente com pouca motivação do mercado interno, com pouca motivação de campanha presidencial, de campanha de eleição. O câmbio subiu em função de uma valorização do dólar no mundo todo. Todas as moedas perderam o valor contra o dólar. Então, teremos ainda uma eleição presidencial que pode colocar algum tipo de pressão sobre o dólar. E por fim, como está se vendendo muita soja agora, a tendência é que haja uma escassez no segundo semestre e passa a ser mais disputado esse produto. Então, ficar com uma parcela para vender no segundo semestre não quer dizer que vai vender mais caro, mas tem bastante chance de que isso aconteça. Há quem diga que nós vamos fazer a passagem de ano com o estoque zerado. Isso pode ser verdade? Isso é normal no Brasil. Não é anormal. O Brasil sempre trabalha sai de um ano safra para o outro com um estoque de soja muito pequeno, quase nada, 1 milhão, 2 milhões de toneladas. Isso já acontece. Agora, isso acontece normalmente em fases lá, vai diminuindo gradativamente lá em dezembro, janeiro. Só que por conta dessa questão do risco de tributação da soja americana na China, a China está vindo aqui buscar a soja que tem. Então, hoje tem uma grande demanda pela soja brasileira. Com essas vendas do produtor, está se exportando um grande volume. É possível que a gente exporte mais de 70 milhões de toneladas. E se isso vai acontecer até setembro, outubro. Então, é um fato que pode ajudar a criar uma valorização do produto no final do ano. Agora o milho, uma seca aí evidenciando um prejuízo, talvez, na rentabilidade, na produtividade do milho. Que cenário pode resultar isso, hein? O milho está uma situação muito preocupante, porque nós tivemos um mês de abril seco, nós já temos perda de produtividade, não gostamos de falar um número porque esse número não é fechado, nós estamos com o clima seco, não tem previsão de chuva para os próximos dias, então isso pode se agravar mais ainda. Tudo aquilo que se imaginava uma safra, já é uma safra que seria menor por conta de uma redução diária. A expectativa de preço de milho era muito ruim, houve uma redução diária. E agora, com uma redução de produtividade, isso pode criar um dificultador para a comercialização do milho no aspecto de preço. Para o consumidor, né? Para o consumidor, por quê? Isso vai mexer no mercado. Então, o mercado de milho subiu em fevereiro e março, por conta de uma retenção por parte do produtor, que não queria vender aqueles estoques que ele tinha do ano passado. A safra de verão, ela já foi menor que do ano passado. Uma safra de inverno menor, que certamente vai ser menor, e já com algum volume de milho contratado para exportação, deixa o quadro de precificação de milho numa incógnita para o segundo semestre. Certamente vai ser preços muito melhores do que do ano passado. Certamente vai ser melhor do que o ano passado. Agora, tudo isso vai depender do tamanho dessa perda que a gente está sofrendo nesse momento.